Você já está se preparando para o seu parto? Como que tá o seu coração? Oi, eu sou a Mônica Sena, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Vamos conversar um pouco sobre a experiência do parto. Quando você descobre que você está grávida, parece que esse dia vai demorar uma eternidade para chegar, mas finalmente chega. Por mais que a gente se prepare, a gente nunca sabe como vai ser. A gente sempre fica naquele sentimento de como será, será que vai dar tudo certo? Como vai ser? Eu vou sentir muita dor? Não. Eu fui uma pessoa que eu deixei para organizar muita coisa no final. O meu filho nasceu em maio. Em abril que a gente começou a organizar o quarto, que eu comecei a organizar a bolsa de maternidade. Tem aquelas mulheres que super estudam. Eu não fui essa pessoa. Eu deixei as coisas acontecerem, mas no finalzinho que eu quis ver como seria. Algo que me ajudou foi ver vídeos sobre partos, a fisiologia do parto. Eu vou deixar aqui na descrição do canal uns 2 links de 2 canais que eu vi. Você sabendo mais ou menos como que é o parto, você sabe um pouco o que esperar, quais são os sinais que o seu corpo vai estar te dando, se chegou o momento ou não. Eu me preparei para um parto normal. Eu queria que o meu parto fosse normal, por mais que eu dizia que estava tudo bem, eu estava aberta para o que fosse melhor para mim, eu queria que fosse normal, mas se chegasse lá no final e fosse cesárea, tava tudo bem. Na verdade, eu queria que fosse normal, eu não queria que fosse cesárea, né? Mas tudo na vida é assim, né? Você não sabe como vai ser até que aconteça de fato, e às vezes você tem um plano e as coisas acontecem de outra forma. O nosso parto, o meu parto, foi um parto cesárea. Gente, quando eu fiquei sabendo, né, uma semana antes, o que aconteceu? Uma semana antes eu fui no hospital porque eu não estava me sentindo bem e a gente já foi preparado para o nascimento desse bebê. Eu estava sentindo dor, mas eu já meio que sabia que não era contração, mas não tinha certeza, porque eu não tive filho ainda, né? E quando chegou lá no hospital, o médico falou: não, isso aqui não é contração, se fosse você saberia. E aí fez exame de toque e tal, e falou: olha, o seu bebê tá virado, eles viram que tava virado, ele olhou a ultrassom que eu fiz e tal. E ele falou: não, o parto vai ser cesárea, então você já vem preparada para fazer uma cesariana no dia 15, porque no dia 15 eu completaria as 39 semanas. Com 39 semanas você vem. E aí, gente, eu voltei para casa com uma sensação assim de alívio, mas ao mesmo tempo me sentindo assim frustrada. Porque eu queria que fosse normal e eu já tava assim, até eu fiz o ultrassom e vi que o bebê tava, que o meu filho tava sentadinho ainda, mas eu queria que, sabe, assim, que ele virasse, que acontecesse alguma coisa e que fosse o parto normal. Eu tava apavorada de ter que fazer uma cesárea, de ter que entrar para uma sala de cirurgia e eles cortarem a minha barriga. Isso me dava muito medo. Eu sentia muito mais medo disso do que entrar em trabalho de parto. Mas eu achei tão lindo também, porque a partir desse momento eu já pude me organizar. Eu fui, falei para minha mãe, falei para minha irmã que dia 15 e tal, a minha mãe estava se preparando para vir, porque a gente mora em estados diferentes. E a minha irmã também estava querendo vir, porque ela ia pegar férias, ia vir passar uns dias aqui. Então aí a gente se organizou de fato que a minha mãe ia vir na semana que eu fosse ganhar neném, e aí depois minha mãe ia embora e ela ia vir, né? Minha irmã ia vir, que aí daria uns 15 dias com alguém aqui. E aí, de certa forma, para mim que tem os pais longe, para minha mãe que mora longe, foi muito bom, porque aí ela pôde se organizar para vir, 24 horas praticamente de viagem de ônibus, e eu comecei a me organizar. Aí eu comecei a me organizar, comecei a preparar tudo, realmente dia 15 o meu bebê vai nascer, comecei a falar com as pessoas da nossa família. Era muito importante para mim que eu preparasse a casa para receber o meu filho, e eu estava muito convicta disso, eu queria muito isso, eu falei isso a gravidez inteira, eu quero que a casa esteja arrumada, porque eu quero preparar tudo, porque eu sei que a partir desse momento que a gente voltar do hospital, nossa vida não vai ser mais a mesma. E eu tinha muito claro para mim assim que eu queria viver um momento, sabe? Eu queria
curti o momento e eu não tinha tanta certeza se a minha mãe ia estar aqui bem nos primeiros dias. Eu imaginava que seria um momento diferente, eu imaginava que eu também estaria fragilizada, que eu ia querer curtir esse momento, curtir o meu bebê, curtir a casa limpa. Depois, até vendo alguns vídeos, eu vi que a mulher entra nesse estado mesmo, né? Parece que quando o bebê tá perto de nascer, a mulher que entra num universo, assim, de querer deixar a casa arrumadinha, de preparar o ninho. Eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, e eu sei que eu me senti assim. Eu senti esse desejo de arrumar tudo, aí eu já ficava imaginando, ó, eu quero lavar as cortinas, eu quero lavar os forros de cama. Eu já fui fazendo isso antes, né? Assim, quando já foi chegando ali, quando tava com 38 semanas, eu já deixei tudo muito organizado, sabe? E aí, quando eu soube que realmente o meu parto seria cesárea, né? Aí que eu já sabia exatamente o que fazer. E eu entrei em uma semana muito bonita. Eu entrei numa semana, assim, que eu me senti muito bem. Realmente, assim, você sabe que o seu bebê vai nascer, preparando as coisas tudo, preparando as malas. Se você puder, vai preparando sua casa, preparando o seu ninho, preparando para receber sua criança, porque é muito bom. Gente, a organização, porque eu acho que é indescritível a sensação, indescritível, a sensação que eu tive ao chegar em casa. Chegar em casa e sentir a casa limpa. Eu senti a casa acolhedora. E, igual eu falei lá no vídeo anterior, na semana passada, que eu falei sobre a energia, oração, é uma energia, né, que a gente vai preparando na casa. E eu fui fazendo isso, e principalmente quando eu tava arrumando a casa, assim. Na quarta-feira, dia 15 de maio, que o meu bebê nasceu, deu em uma quinta. Na quarta-feira, que foi o dia que eu limpei o chão, assim, e tal, e arrumei tudo. Ouvindo, eu gosto ou ouvir uma oração ou ouvir uma música clássica, porque equilibra as energias assim da casa, eu acredito nisso, e fica aquele ambiente agradável, ou um louvor, eu gosto muito de ouvir. Então eu fiz isso, sabe, assim, fui mentalizando boas energias assim pela casa. A gente trouxe o berço para o nosso quarto, preparei o nosso quarto e eu já fui pensando em qual lençol que eu queria colocar, tudo que eu iria usar. Isso foi muito gostoso de fazer, e principalmente quando eu cheguei, quando eu voltei da maternidade, foi muito bom. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava em casa, porque aí a gente combinou e a minha mãe veio, que foi algo maravilhoso. Combina com a sua mãe, se você tiver a possibilidade, ou alguém bem próximo de você, para viver esse momento ali com você. Na semana que vem eu vou falar mais sobre isso, eu vou falar dos primeiros dias de ter um bebê em casa, nos primeiros dias, e como foi a minha experiência. Então aí eu vou falar mais desse momento com a minha mãe, que foi muito bom. Enfim, né? Quando foi na quinta-feira, eu amanheci assim, meu Deus, hoje a gente a gente entrou em um estado assim, como se fosse férias. Sabe quando você viaja, que o tempo fica diferente? Você sai de casa, o tempo fica diferente, né? Você está assim pra viagem. O tempo acontece de forma diferente, parece, né? A gente foi pro hospital, a gente foi bem cedo, a gente queria chegar lá às 6h30 para dar entrada no hospital antes da troca de plantão. A gente foi, passou por todo aquele processo, foi um processo muito lento. Eu cheguei lá às 6h30 e o Emanuel foi nascer, que a gente fez o parto foi acontecer 3 e pouco da tarde. Mas foi muito, a gente estava tranquilo, porque a gente estava ali para isso, não tinha nenhum outro compromisso, e a gente já sabia que seria demorado mesmo e tudo. Então assim, a gente estava muito tranquilo. Durante a gestação, algo que eu percebia muito que as pessoas falavam, assim, principalmente pessoas na primeira vez, no primeiro parto das pessoas, de muitas mulheres, eu via assim que ela, por estarem muito nervosas, por estarem muito ansiosas, preocupadas, com medo, eu via que a pressão subia muito, né? Sempre a maioria falava sobre pressão subir. Por isso eu pedia tanta tranquilidade. Lembra, na semana passada eu falo isso, né? Na gestação eu pedia muito para Deus tranquilidade, tranquilidade. Seja qual for a minha experiência, se eu for ter um parto ruim, se eu for ter um parto difícil, que eu esteja tranquila, que eu viva isso com tranquilidade.
assim, porque eu tava com muito medo da minha pressão subir muito, de eu ficar desesperada, sabe, assim, quando você tá vivendo uma situação e você tá desesperada sem entender o que estava acontecendo. Então, por qualquer que fosse a minha situação, qualquer que fosse o que eu tivesse que passar, eu gostaria de passar com presença, assim, sabe, com tranquilidade, com paz no coração. E aí eu senti muito isso, porque eu tava muito em paz. Eu estava sentindo medo, mas eu estava sentindo paz. Eu ficava perguntando à anestesista como que tá a minha pressão, como que tá a minha pressão. Até ela comentou assim, parece que você já viveu isso antes, né? Você tá tranquila, tá. E realmente eu tava me sentindo bem tranquila, assim. Aí o momento do parto, a sensação que eu tive, eles te anestesiam, né, nas costas e tal, você não sente nada. E a sensação que eu estava tendo é que eles estavam abrindo a minha barriga, assim, ó, foi muito esquisito e que eles estavam mexendo lá dentro. Essa era a sensação. Depois você vai entendendo que não é bem assim, é mais a sua mente que vai criando ali situações. Mas aí depois eles pegaram, né, tiraram o Emanuel. Ele demorou um pouquinho pra chorar, mas assim, foi algo que eu não me preocupei, estava tudo normal. Aí eles me mostraram o Emanuel, eu não tive reação nenhuma pra te falar a verdade, eu não tive reação nenhuma, e aí por não ter reação nenhuma, eu fui, olhei e falei, nossa, ele parece uma boneca, porque realmente, assim, eu olhei e parecia uma bonequinha, eu achei ele muito bonitinho, assim, nas condições de estar acabando de nascer, né? Não sei como seria o parto normal. Eu acho que o parto normal é uma outra experiência, porque você sente dor, né? Até tem uma amiga que ela falou que ela ficou meio assim como se estivesse em outro lugar, né? Até tem mulheres que chamam isso de partolândia. Se você for ver vídeos sobre o parto, você vai ver muitas mulheres falando que a mulher entra na partolândia, que ela não liga pra nada e que ela tá em outro momento. E tem uma amiga que ela falou que ela até estava no banheiro, ela teve a sensação que ela estava no banheiro, mas ela já tinha saído do banheiro, eu já estava lá com o que na época era o marido dela e tal, mas ela não viu isso acontecer, né? É uma sensação de deslocamento, de estar em uma outra realidade e tal. Tem uma outra pessoa que já me falou assim que sentiu um amor absurdo assim na hora que viu que o neném nasceu, que, sabe assim, ela sentiu que realmente aquela frase de que tudo valeu a pena, depois de toda a dor, tudo valeu a pena, realmente foi assim. Eu não sei. É visível que é completamente diferente. Então, assim, eu não senti nada. Eles não colocaram pertinho de mim. Eu queria que colocasse o Emanuel pertinho, assim, de mim, porque é mais por saber como que é a experiência e não pode, né? Eles já vão cuidar ali da bebê. Mas ainda assim foi uma experiência em que eu me senti muito bem, eu me senti muito em paz, apesar de estar com medo, eu me senti muito em paz, eu realmente senti que eu estava acolhida. Eu me preocupei em estar muito presente. Eu queria estar muito presente para eu não esquecer esse dia. Então eu estive muito presente, assim, a todo momento eu quis estar lá, eu não queria estar pensando em outra coisa, eu não pensei em outra coisa, eu não me preocupei, assim, de preocupar, de ficar pensando como vai ser, como será, nossa, será que eu vou passar mal, será que não? Eu não pensei em nada disso, então isso me deixou muito presente e muito em paz no dia. Eu queria lembrar da sensação, eu queria lembrar do cheiro, eu queria lembrar de todas as experiências. Eu realmente queria que esse dia fosse marcante na minha vida. E ele foi. A gente sentiu que o dia foi um dia diferente, entendeu? E isso fez toda a diferença no meu parto, assim, de como eu me lembro dele, sabe? E eu estava disposta, eu não sei como seria se fosse uma experiência ruim, mas eu estava disposta a lembrar desse dia mesmo que fosse uma sensação, uma situação ruim, mas não dá também para eu falar porque não foi, né? Tudo ocorreu bem, graças a Deus. Uma coisa que eu vi muito sobre parto, sobre o parto normal principalmente, muitas mulheres não se entregam totalmente no momento do parto e por isso acaba sendo mais difícil. No vídeo que eu vou deixar o link aqui, a mulher fala sobre isso, essa doutora fala sobre isso, né? O momento do parto é um momento de você se entregar. De certa forma, mesmo que foi cesárea, eu me entreguei àquele momento. E eu acredito que seja esse momento mesmo, sabe? De você se entregar àquilo que você está vivendo.
Se é o parto normal, eu vi muito sobre você deixar o seu corpo falar. Tem mulheres que sentem vontade de se expressar, assim, deixando a voz sair, né? Ou de ficar de posições diferentes, se entregar ao que o corpo está pedindo. Eu não posso dizer, assim, como que é, porque eu não vivi isso. Minha experiência foi muito diferente, mas ainda assim eu me preocupei em me entregar para o momento, entregar e viver aquele momento. Quando você faz um parto cesárea, fica muito incomodada. Eu fiquei muito incomodada com o corte. Eu fiquei muito incomodada sem poder mexer. Eles falaram que eu tinha que ficar 6 horas assim, e eu fiz exatamente isso. Fiquei 6 horas sem mexer. Eles colocaram o Emanuel pra mamar assim do meu lado, colocaram ele foi mamando, ele pegou bem, normal. Mas assim, eu não vivi experiências que eu gostaria de viver. Por mais que eu tenha me entregado e tenha vivido com muita presença esse momento, ele não foi do jeito que eu idealizava, né? Eu não pude pegar ele, então eu fiquei pensando assim, será que eu deveria ter pego ele? Será que eu deveria ter segurado ele? Gente, assim, é muito interessante, porque você não sabe, pelo menos assim foi comigo, você não sabe o que fazer, você não sabe como que age, sabe? Você não sabe o que esperar. A primeira noite no hospital foi desconfortável, assim, porque tava muito frio, tava sentindo muito frio. E aí o Emanuel, o meu bebê, chorava, assim, de noite, durante a noite ele chorava. Não sei, talvez ele tenha chorado de noite por conta do frio, mas também por ser uma coisa muito nova. Porque o menino tava quentinho dentro da barriga e agora ele não tá mais. No momento de sair do hospital, eu senti muito medo. Eu senti medo porque assim, nossa, eu tenho que ir para casa com esse bebê e eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não sei assim, será que eu vou saber cuidar? Aqui no hospital tá tão confortável, toda hora tem médico te dando remédio que você tem que tomar ali. Qualquer coisa você pode gritar, alguém vai te ajudar. Eu tava com aquela sensação assim de eu não queria ir embora, tava com essa sensação. Eu acho que a gente sente esse medo mesmo porque é tudo muito novo, é uma novidade muito grande e é uma realidade muito diferente. E a gente tende a achar que a gente aprende assim a pegar, que você aprende a cuidar, porque nasceu bebê, instintivamente você também vai saber o que fazer. Eu não percebi que foi assim. Se foi, eu não percebi. Porque eu vi assim que com outros bebês eu tinha muito medo de pegar o bebê no colo. Mas com o meu eu não tive tanto medo, mas eu acho que não foi porque uma coisa. Eu acho que o que mudou, o que estava diferente, o que me fez sentir mais confiança foi porque era o meu filho e tinha que ser eu. Tipo assim, tinha que ser eu e tinha que ser eu e o pai. Então eu acho que com isso veio mais a confiança de poder pegar mesmo, sabe? Assim, de segurar. Eu não tive coragem de dar banho. O Gabriel, que é o meu marido, que deu banho, eu acho que ele também não tava muito assim. Eu acho que ele fez muita coisa, assim, ele me passou muita segurança, mas eu acho que ele tava com medo, mas estava indo fazendo, desse mesmo jeito, assim, é meu filho, eu tenho que fazer algo assim, eu acho, né? Mas assim, porque a gente não sabe, eu acho que os dois sentem medo, os dois tá sem saber o que fazer, como fazer, tá sem saber o que esperar. Aí a gente veio para casa, é um momento muito marcante, assim, eu espero que você possa viver, assim, com presença, sentir com presença, porque é muito marcante mesmo. Foi muito difícil amamentar no começo, doeu muito, assim, mas eu tava também muito convicta de que eu fosse amamentar. Eu não tava pensando tanto nisso, eu simplesmente não me preocupei em amamentar. Eu achei que. Eu fico olhando assim pra ver se tá gravando. Mas eu me entreguei a isso também, eu não me preocupei em relação a amamentar. Não saía muito leite, mas eu também já tinha visto sobre isso. Inclusive, se eu achar algum vídeo, algum vídeo que eu vi sobre amamentação, também vou deixar o link para vocês verem, se informarem um pouco sobre isso. Muitas mulheres falam que aquele fica insegura, se aquele colostro, aquele primeiro leite que sai, aquela primeira água que sai assim, se tá sustentando. E eu vi que sim, que era normal que ficasse com medo de não sustentar, mas se ganhar o peso, o bebê ganhar peso é que tá sustentando e tal. E eu vi
também sobre essa dificuldade de amamentar no começo. Então eu estava preparada para passar por essa dificuldade. E foi difícil, o peito enche muito, dói. Eu não queria acordar ele de 3 em 3 horas para amamentar. Meu peito encheu muito. Teve um dia que ficou super doendo, assim. Aí depois a gente começou a tirar, fazer tudo isso, né, para aliviar, mas foi bem difícil. Até que finalmente eu peguei o jeito de amamentar e aí foi melhor, mas foi muito difícil. Eu não colocava como opção da fórmula, se for necessário, claro, né, você vai fazer o que for melhor para você, né. Mas eu não pensava isso como uma opção, assim, não era uma coisa que passava pela minha cabeça, pensava assim, eu vou amamentar. Não pensei que eu teria que comprar fórmula ou dar fórmula, isso nem passou pela minha cabeça porque não foi preciso. Então eu só esperei o momento de finalmente dar tudo certo ali, dele ser mais fácil amamentar. E isso não foi nos primeiros dias, não, demorou até ser bom, ser fácil, sabe? Assim, demorou. Eu usei uma pomadinha, eu vou até te mostrar, essa daqui, ó. Eu não sei se ela é a melhor, mas ela foi a que eu usei, que a médica recomendou essa daqui, e eu comprei e usei, e ela foi muito boa. Realmente aliviava a dor. Foi nos primeiros dias que eu usei, eu não usei muito depois eu não precisei mais, achei que eu fosse precisar quando os dentinhos dele nascessem, né, mas não foi preciso, igual agora, até hoje, ele tá com 1 ano, 1 mês e 15 dias e ainda mama. Bem menos, né? Ele mama 2 vezes durante o dia. Nasceu dentinho e tudo e não precisei de novo. Foi só naqueles primeiros dias ali, porque realmente pensa, você nunca fez isso, você tá fazendo isso pela primeira vez, isso não fazia parte da sua realidade. Vai ser difícil mesmo, sabe? Assim, às vezes para algumas pessoas pode ser mais difícil que para outras, como você sabe, são pessoas únicas. Não deixa de ser difícil, sabe? Mas é isso, né, gente? Enfim, é tudo muito novo. A cesárea incomoda muito. A gente tem que entender também que é um momento muito delicado. É um momento de descanso. Mesmo que seja um parto normal, que não tem o corte como a cesárea, que tem um corte exposto, o parto normal também requer o resguardo, o cuidado, porque foi um momento bem profundo que a mulher viveu. O útero está se recuperando. Afinal, você acabou de passar por esse momento de dar à luz, né? Você vai passar por esse momento de dar à luz a uma vida. Gente, eu só consigo ver o parto como um milagre, assim, um milagre, meu Deus, uma vida nascendo. Enfim, semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso. Gente, esse canal não é só sobre maternidade. Nesse primeiro momento, eu quero compartilhar sobre essa experiência. Semana passada eu falei sobre a gravidez e também um pouco antes de engravidar. Agora eu tô falando assim um pouco do parto, a minha experiência sobre o parto. Quero falar sobre os primeiros dias assim com o bebê e se surgir alguma coisa sobre esse momento, eu quero compartilhar também. Nesse momento eu estou falando para você, mamãe de primeira viagem, que está passando por essa transformação. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer para esse momento, todas as segundas-feiras, é compartilhar alguma coisa que está acontecendo na semana. Uma forma da gente criar uma conexão a mais, né? Eu ainda não pensei exatamente como vai ser isso. Se você tiver alguma ideia, deixa nos comentários aí. E deixa nos comentários também sobre a sua experiência, se você já teve. Me fala um pouco mais do seu parto, como foi para você, a sua opinião, ou você está vivendo, se preparando para viver esse momento agora. Fala como você está se sentindo, como que está o seu coração. E me fala também sobre essa ideia de trazer algo que está acontecendo na semana, porque os vídeos vão sair toda segunda-feira. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, você já pega o celular, pega o seu café, fica à vontade para a gente ter esse momento enquanto você se prepara para sair, para ir trabalhar, se prepara para começar a viver e para começar a viver também uma nova semana. Nós vamos ter esse encontro toda segunda às 5 da manhã. Enfim, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, muito importante, quero muito saber que momento você está vivendo da sua vida e como que foi a sua experiência, e se você está próximo, perto de
de ter o seu momento, como você está se sentindo. Me conta nos comentários, curta o vídeo, deixa o seu like para eu saber que você gostou, você assistiu e gostou, e que essa semana seja uma semana de paz, seja uma semana de tranquilidade e presença. Então, para essa semana, a nossa palavra vai ser presença. Nós vamos estar presente em todos os momentos e situações da nossa vida. Até o próximo vídeo. Tchau!